Fala galera, sejam bem-vindas à live da Mari e essa é a nossa live de número 11, exatamente. E aqui eu ajudo professoras a fazerem jogos e atividades cada vez mais criativos e interativos utilizando o PowerPoint e tudo isso para deixar as crianças com um brilho nos olhos, exatamente. E atenção! Recado super importante. Essa live faz parte da maratona de lives de aquecimento para o aulão que eu vou dar no dia 28 de janeiro, às 20 horas. Só que, para participar desse aulão, você precisa se inscrever. Então, eu deixei logo aqui na descrição do vídeo o link para você conseguir se inscrever, porque vai estar, ó, fantástico. E além disso, eu tenho uma outra surpresa. Quem entrar no meu grupo exclusivo do Telegram, Mari Professora, o link também vai estar aqui na descrição, vai ter direito a todos os PowerPoints que eu usar nessa maratona de lives de aquecimento. Então, se eu fosse você, eu corria e me inscrevia para não perder nadinha. E na live de hoje, eu vou refazer o passo a passo do jogo da memória. Nós utilizamos o jogo da memória em sala de aula para trabalhar com as crianças, não é verdade? E ele ajuda a gente a trabalhar várias habilidades. E quem disse que a gente precisa esquecer esse recurso? Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de aprender como recriar um jogo físico e utilizá-lo no PowerPoint. Mari, mas você já fez o vídeo do jogo da memória, por que você está refazendo? Primeiro, eu peguei aqui os comentários do jogo da memória e tinham várias dúvidas e dúvidas muito parecidas. Então, eu compilei essas dúvidas e vou tirá-las ao longo dessa live, combinado? E eu espero suprir, então, a necessidade de vocês. E você, já pensou em estar trabalhando algum conteúdo ou habilidade com seus alunos ficarem super empolgados, até com brilho nos olhos por poderem participar ativamente da aula, encontrando os pares do jogo da memória? Pois é, exatamente isso que vai acontecer aqui na live de hoje. E também eu tenho um retorno muito bacana para dar para vocês. Eu tive várias inscritas aqui no meu canal que fazem parte dessa grande família aqui no YouTube, que é o Mari Professora, e que disseram que utilizaram muito esse recurso ao longo do ano de 2020 e que as crianças amaram, que foi incrível. E olha só, sabe o que é mais interessante? Eu tive professoras de inglês, de história, de ensino religioso, professoras de educação infantil, do ensino fundamental. Todas fizeram esse jogo da memória e todas me deram o seguinte resultado. Mari, foi simplesmente incrível, 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 tá bom? Para vocês conseguirem utilizar esse recurso, não basta apenas jogar por jogar. Precisamos pensar em um contexto para que as crianças se engajem nessa atividade. Claro, tem hora que o jogar por jogar ele é muito bem-vindo. Só que o que eu ensino aqui são formas de deixar a sua aula mais interativa e as crianças ficarem com esse brilhinho nos olhos. E olha só, para vocês adaptarem um jogo físico para o PowerPoint, precisa ter muito claro uma coisa importantíssima: como as animações funcionam. Se vocês não conseguem entender como as animações funcionam, vocês não vão conseguir fazer os jogos da melhor maneira possível. E adivinha, eu também vou ajudar nisso aqui na aula de hoje. Mari, mas eu entendi como fazer o jogo da memória, só que eu tenho dificuldade de recriá-lo sozinha. Então, dica da Mari, você tem que ver um pedacinho da live, pausar e executar o passo a passo. Ver um pedacinho, executar, pausar. E assim você vai dar conta de recriar. E além disso, você pode também tirar as dúvidas aqui no meu canal do YouTube, me mandar uma mensagem no Instagram, @mariana.professora, tá bom? Então, vamos começar. O jogo da memória de hoje, eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer um jogo da memória em que as crianças vão poder perceber que uma mesma sílaba se repete em diferentes palavras. Só que dessa vez a gente vai fazer com a sílaba final, tá bom? A gente não precisa ficar trabalhando só com a sílaba inicial. Então, hoje a gente vai trabalhar com a sílaba final. Mas sabe o que é mais legal? Se você está aqui, Mari, mas eu trabalho com crianças de 2 anos. Mari, mas eu trabalho com crianças de 4. Mari, mas eu trabalho com ensino médio, com Fundamental 2. Não tem problema.
Porque você vai aprender como montar e aí você vai poder recriar. Uma coisa muito interessante é o seguinte, se você entende como o PowerPoint funciona, você não precisa ser mais um copista de tudo que eu faço aqui. Você vai poder recriar outros jogos, você vai poder fazer outros, adaptar para a idade que você trabalha, ok? Então, vamos começar. Só um minutinho que eu vou beber uma água e a gente já vai para o PowerPoint. Então, olha só, eu vou só fechar aqui algumas coisas. Vamos lá. E vou compartilhar a minha tela com vocês. Ok, só um minuto, deixa eu me organizar aqui. Pessoal, agora vocês vão conseguir ver a minha tela, ok? E a gente vai começar com o título da live. O título da nossa live ficou assim hoje, olha, jogo da memória no PowerPoint, tirando as dúvidas da audiência. Então, além de ensinar a montar o jogo da memória outra vez com um passo a passo mais completo, eu também coloquei aqui várias dúvidas pontuais e vou respondê-las ao longo da nossa live, tá bom? Então, prestem atenção. Eu peguei aqui várias dúvidas que eram bem pontuais, que várias pessoas me perguntaram. Olha só. Oi, Mari, adorei, mas como faço para colocar estes números? Os números que eles estão falando aqui nessa dúvida são os números das cartas para a gente escolher os pares. Olha lá. Adorei, como você inseriu os números? Boa noite, como faço para colocar os números? Falta uma parte, como faço para inserir um número em cima do quadrado e o que fazer antes da demonstração? Mas como você colocou os números em cima das formas? Amei, parabéns, mas ficou faltando ensinar como colocar os números. Oi, Mari, gostei muito da dica, segui o passo a passo, mas não fala como colocar os números e nem como finalizar. Então, a gente vai tratar de todas essas dúvidas aqui na live de hoje. Olha só, teve uma, coitada, que teve que refazer 4 vezes, mas não conseguiu. Então, a gente vai tirar essa dúvida aqui hoje, que é super importante para o jogo funcionar. Outra dúvida muito, que apareceu muito é como salvar. Existem 2 formas de salvar o jogo do PowerPoint e também elas queriam saber como fazer para rodar no celular. Eu gravei 2 vídeos então para mostrar a vocês no final. Como rodar em um celular Android e como rodar em um celular iOS, tá bom? Então, olha lá, eram as mesmas perguntas. Como salvar, como jogar, como você salvou. Olha só. Muito bom conseguir fazer o joguinho, como compartilhar com os meus alunos. Não sei o formato que eu salvo no final, não consegui colocar para executar. Não disse como salvar. Olha lá, várias pessoas perguntaram o formato de salvar, como jogar, e eu vou fazer esse passo a passo com vocês hoje. Olha, de novo, dá para jogar no celular ou só no computador? Como enviar pelo WhatsApp? E hoje eu vou ensinar isso para vocês, olha lá. Quando é no celular não dá para jogar, o que eu posso fazer? Sempre assim. Então, olha lá, outro. E olha que massa, essa inscrita aqui falou, Mari, estou encantada com as possibilidades do jogo interativo. E olha só, realmente essas possibilidades são incríveis. Por isso, eu preciso que você se inscreva nesse aulão do dia 28 de janeiro às 20 horas e você não pode perder. E também não perca a maratona de lives que vai acontecer ao longo dessa semana, tá bom? Olha lá. Como salvar no PC, como enviar pelo WhatsApp. Outra dúvida era, como você faz para usar no Google Classroom? Você pode explicar, Mari? Então, eu vou explicar como eu uso no Google Classroom também essa atividade. Olha lá, ó. Uma dúvida também super importante, que é o que faz a diferença no PowerPoint. Várias pessoas falaram assim, tiveram dúvidas nas animações, porque esse jogo é um jogo que exige muita concentração. Então, olha, não consigo colocar 2 animações ao mesmo tempo em uma forma só. Oi, quando chego na animação não dá certo, tem algum segredo? Sim, tem algum segredo. Entender como o PowerPoint funciona e aí vocês vão conseguir
O meu jogo não funcionou, gostaria de saber como faço para jogá-lo. Isso tudo a gente vai resolver aqui na live de hoje. Alguém conseguiu fazer? Vocês não explicaram como terminar, como faz para salvar. Eu vou responder isso tudo aqui na live de hoje. Olha só, eu gostaria de saber como aumentar o tempo do modo de exibição no PowerPoint. Vou tentar responder isso também. Serve para utilizar no PowerPoint 2007? Amanda o seu canal, depois nos ensina a inserir música nos joguinhos. Então, gente, no jogo da memória eu não utilizei nem joguinhos nem aplausos. O que eu utilizei no meu primeiro vídeo foi apenas uma edição. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa parte de música e sons de aplausos para outra live, combinado? Então, vou mostrar aqui para vocês o jogo da memória. E uma vez me fizeram uma pergunta muito interessante aqui no canal, assim. Mari, a criança ela não tem a oportunidade de clicar no jogo da memória ou nesses jogos do PowerPoint. Por que você diz que eles são interativos? Simples, pessoal. Uma resposta muito simples. Porque elas vão ter a chance de participar respondendo para vocês. E só das crianças fazerem a escolha de um par, elas perceberem se elas acertaram, se elas erraram, elas não precisarem ficar o tempo todo com o microfone desligado, tudo isso já está garantindo uma interatividade com você e melhorando a sua aula. O que eu vou fazer agora? Eu vou sumir aqui um pouquinho, eu vou tirar um pouco aqui a minha imagem. E aí, eu vou fazer o jogo dos pares para vocês verem. Só um minutinho. Olha só, vocês vão continuar me ouvindo e eu vou escolher 2 pares aqui. Então, como você vai aplicar na aula? Você vai fazer da seguinte maneira. Vocês vão combinar com as crianças de cada hora uma criança falar um par, perfeito? Então, por exemplo, a criança vai falar 1 e 12. Ah, mas antes você tem que explicar. Gente, nós vamos fazer um jogo hoje em que nós vamos encontrar o último pedacinho igual nas 2 palavras. Quem consegue me falar, por exemplo, uma palavra que termina como bola? Aí uma criança pode responder mala. Você pode fazer essa brincadeira aí antes de começar a aula. Olha aí a interatividade. Você está chamando as crianças para participar da aula. E só depois você vai passar para o jogo da memória. Olha só, por exemplo, a criança fala 1 e 12. Pato, sapato. Ela acertou o par. A criança fala 4 e 9. Luva e bola. Ela não acertou. Então, vaca e boca. Ela acertou mais um par. 2 e 11. Lagarta e vela. Não. Bola e vela. Sim, acertou mais um par. Lata e lagarta. Acertou mais um par. Avião e leão. Uva e luva. Acertou mais um par. Então, olha só. É isso que vocês vão aprender a fazer na live de hoje. Deixa eu me colocar aqui novamente. Vou apertar um ESC. Vou aumentar um pouquinho aqui minha imagem para vocês conseguirem me enxergar. E nós vamos começar, então, a montar esse jogo de hoje, ok? Prestem bastante atenção. Eu fiz aqui, então, um roteirinho para acompanhar com vocês, para tudo dar certo, porque como são muitas dúvidas, eu deixei escrito para eu não esquecer de nada. Deixe-me só colocar aqui, ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é inserir os retângulos. Então, vamos vir aqui, ó. A gente vai criar primeiro a base do jogo da memória, o que está por baixo desses retângulos azuis. Então, eu vou vir aqui em inserir formas e vou inserir o retângulo aqui. Eu vou colocar, inclusive, do mesmo tamanho que está aqui, 3,95 por 5,78. Ok. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em preenchimento da forma, vou pôr branquinho. Contorno da forma, eu vou pôr o verde e vou aumentar um pouquinho a espessura dele, ok? Então, a cartinha vai ficar assim. Só que eu vou fazer um jogo com 12 peças, tá bom? Vou, então, colocar 12 pecinhas aqui, ó.
A gente centraliza direitinho. Ótimo. Agora, o que que vocês vão fazer? Como vocês também estão aqui para otimizar o tempo de trabalho de vocês, a gente vai clicar com o mouse com o botão esquerdo e arrastar em cima desses 4 retângulos dessa tela cinza. Vamos apertar Ctrl D, olha lá, e Ctrl D. Então, já temos aí as 12 pecinhas do nosso jogo da memória. Agora, a gente vai novamente arrastar essa telinha cinza. Vamos clicar com o botão direito e vamos agrupar essas cartinhas. Por quê? Na hora que eu for inserir as imagens, eu não vou ficar tendo problema de deslocar esses retângulos aqui e não complicar na hora de montar o jogo. Só um minutinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Opa! A gente vai inserir as imagens desse jogo da memória. Só que uma coisa importante. Na hora que a gente for inserir as imagens, tentem inserir todas de um lado só. Eu vou colocar do lado direito, porque quando formos fazer o X e a bolinha, se acertou ou errou, elas têm que caber aqui do mesmo lado para você não ter que ficar toda hora editando. Então, vou inserir as imagens aqui. Olha só. Ó, nessa aqui não. Olha só, vou inserir todas elas de uma vez, para eu não ter que ficar toda hora inserindo uma por uma. E vou ensinar para vocês uma coisa, ó, dica exclusiva. Falei que essa semana ia ser incrível. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, vou arrastá-las aqui ao lado e vou colocando na ordem que eu desejo. Deixe-me só lembrar aqui uma coisa, de qual é a ordem, para eu fazer certinho para vocês. Só pôr essa imagem aqui para eu lembrar qual é a ordem. Então, vamos lá. A primeira é o pato, ó. Aí você vai procurando aqui, no lugar de ficar inserindo toda hora, você pega ela aqui, ó. Vai ficar mais fácil para vocês. Então, primeiro o patinho. Depois, a lagarta. Não vai ficar pequenininho assim, só tá pequenininho porque o zoom tá reduzido aqui. A vaquinha. Eu gostei mais dela virada para o outro lado, então eu vou invertê-la aqui. A luva. Opa. Depois a boca. E olha só, se você aprender como fazer, você pode usar para qualquer conteúdo esse jogo da memória, tá bom? Depois o avião. Tá petitinho aqui, o avião já estava petitinho. O avião, a uva. O leão. Depois do leão, a bolinha de futebol. A lata. A vela. E por último, o sapato. Então, olha só, encaixamos tudinho aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Olha só. Nós vamos agora
salvar essa base do jogo da memória. Por quê? Se vocês perceberem, se eu arrastar isso aqui, olha, eu vou desconfigurar o jogo. E outra coisa, como eu vou colocar várias animações, se isso tiver dessa forma aqui, as animações não vão funcionar. Então, eu vou pôr aqui um slide em branco de uma vez, vou clicar nessa base que a gente acabou de criar e vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como, e vou procurar a pastinha que eu quero deixar e vou colocar aqui, olha, base, jogo da memória. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o tipo de salvar isso aqui. Eu vou salvar isso como um formato JPEG, ou seja, como uma imagem. E vou apertar salvar. Ele vai te dar várias opções. Todos os slides, apenas este ou cancelar. Gente, não importa se o seu slide se o seu PowerPoint tem 1, 2, 30, 20 slides. Você vai salvar apenas este. E agora a gente vai conseguir trabalhar com o jogo da memória. O que a gente faz? Vai no slide em branco e nós vamos inserir esse jogo da memória como um plano de fundo para ele não se deslocar. Olha aqui, cliquem com o botão direito, formatar plano de fundo, preenchimento com imagem ou textura, inserir de um arquivo do seu computador. E aí vocês vão pegar lá aquela base do jogo da memória que a gente salvou como JPEG e vão inserir, olha lá. Prestem atenção. Então, está inserida aí a base do jogo da memória. Olha o que acontece agora. Ele não se desloca de forma alguma. E uma outra dica, não apaguem esse aqui, ó, por exemplo, porque vocês já podem deixar ele pronto e ir substituindo só o que vai ficar dentro, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora inserir os botões desse jogo, tá? O que vai agora, primeiro, tampar isso aqui e o verdinho também. Como vai funcionar com o verdinho é aquele quando a criança acerta o par. Então, eu vou pôr aqui, ó, inserir formas e vou pegar o retângulo de cantos arredondados também. E aí, vou abrir aqui em cima, ó, tem que medir certinho, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é pegar do slide anterior, por exemplo, clicar, quando você clicar só nele aqui, ó, você pode apertar Ctrl C, vir para cá e colar Ctrl V e vai editando, tá bom? E vai editando ele aqui. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui nesse formato de forma, vou pôr o contorno da forma um pouquinho mais grosso. Olha lá. E nós tampamos toda a área verdinha. Muito bem. Agora, a gente vai apertar Ctrl D e vai colocar o retângulo verde, que também faz parte desse jogo. Então, no preenchimento da forma, eu vou pôr verdinho e o contorno da forma, vocês também podem colocar o verdinho, tá bom? Só que agora é o seguinte, esse verdinho, ele serve para as crianças visualizarem o par que já foi acertado. Então, olha só o que vai acontecer. A gente vai alterar aqui a transparência. Como que a gente faz isso? Clica com o botão direito, formatar forma, e vocês vão pôr a transparência aqui em 49%, olha lá. Aí sim a gente consegue ver o par lá embaixo. Se quiser, pode até aumentar um pouco essa transparência aqui, ok? Pus então, deixa-me ver, 54%. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos inserir o X e a bolinha. Olha lá, inserir formas. Vou pegar o X aqui. Vou pegar também inserir formas. E vou pegar a elipse. Na verdade, não é bolinha, né? Esse nome aqui dessa forma é elipse. Só que, atenção, vocês têm que fazer de um tamanho que cabe em qualquer um desses aqui, combinado? Eu vou pôr, então, no formato de forma, eu vou pôr esse X vermelhinho, sem contorno. Vou colocar agora a elipse amarelinha e sem contorno. Perfeito? Agora, gente, nós vamos colocar as animações. Prestem muita atenção.
são as animações que fazem esse jogo acontecer. Se você fizer errado aqui, não vai dar certo. Então, atenção. Quem teve dúvida para inserir mais de uma animação, a hora é agora de aprender. Quem teve dificuldade em qualquer hora com as animações, agora é a hora. Prestem atenção. A gente vai clicar no retângulo azul e vai vir aqui em animações. Eu preciso que a ordem seja essa, ok? Preciso. Então, nós vamos por aqui, ó. Adicionar animação. Mais efeitos de saída, porque esse retângulo azul precisa sair quando a gente clicar nele. Então, a gente vai pôr zoom e vai apertar OK. Atenção, quem teve dificuldade de colocar duas animações. A gente, quando vai inserir duas animações sobre uma forma ou uma imagem, obrigatoriamente precisamos clicar em adicionar animação, porque senão a animação ela é só substituída, ela não é adicionada. Adicionar animação, agora de entrada, e vamos pôr o zoom. Vamos repetir a mesma coisa no verde. Adicionar animação de saída primeiro, que é o zoom. E vamos, de novo, adicionar uma animação de entrada, que também é o zoom. Só que agora, a gente precisa colocar os disparos. Ou seja, eu quero que o azul e o verde saiam quando eu clicar no azul. E quero que o azul volte quando eu clicar na elipse amarela e quero que o azul volte quando eu clicar no X vermelho, que é quando a criança errar, e quero que o verde apareça quando eu clicar na elipse amarela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir aqui na página inicial o painel de seleção e vamos abrir o painel de animação, ok? Agora, vamos às edições. Eu vou pôr esse primeiro efeito do retângulo azul para sair quando eu clicar nele mesmo. Esse retângulo, ele se chama cantos arredondados 1. Então, eu vou pôr para disparar ao clicar em retângulo de cantos arredondados 1. Se vocês observarem, quando eu alterei o efeito, quando eu pus esse disparo, aqui ficou raiozinho e aqui passou a ser o 1. Esse 1 é o de entrada, porque ele está verdinho aqui. Eu quero que esse retângulo volte se a criança errar. Então, vamos conferir aqui. Onde eu tenho que apertar se a criança errar? No xizinho. Então, no sinal de multiplicação 4. Então, eu vou pôr para disparar ao clicar em sinal de multiplicação 4. Provavelmente, no seu computador, os nomes não estarão os mesmos que o meu. Então, o que você precisa fazer? Você precisa abrir painel de animação e painel de seleção para você ir conferindo. Agora, vamos editar o da lagarta. Vamos editar o retângulo verde. Eu quero que esse retângulo verde saia junto com o azul. Então, eu vou colocar para disparar ao clicar em cantos arredondados 1, que é o nome desse retângulo aqui. E quero que ele volte quero que ele fixe na tela quando a gente clicar no amarelinho. Então, eu vou pôr para disparar ao clicar em, vamos ver o nome do amarelinho aqui, elipse 5. Disparar ao clicar em elipse 5. Olha só, vamos agora, vou fechar painel de animação e deixa eu abrir o painel de animação de novo. Vou organizar aqui para vocês perceberem que deu certo, que a gente tem que fazer mais uma edição. Eu vou colocar aqui, ó, o verdinho. Se for por baixo, é só vocês clicarem com o botão direito, trazer para frente, olha lá, com o botão direito e trazer para frente. Tem uma coisa aqui que a gente precisa alterar. Se vocês acharem que tem algum verdinho aparecendo, vocês editam. Olha só. Essas animações aqui, que são as vermelhinhas, são as animações de saídas. E elas estão para começar ao clicar. Olha só como está para acontecer aqui, ó. Clico no azul, sai o azul, depois o verde fica ali. Isso não pode acontecer. O azul e o verde tem que sair ao mesmo tempo. Esse aqui, ó, cantos arredondados 1, é o azul. Então, o azul tem que sair quando a gente clicar. Então, vamos conferir se está certinho, ó. Iniciar ao clicar, quando a gente clicar nele. Só que o verdinho, que é o retângulo de cantos arredondados 3, que é o que está por baixo desse, tem que iniciar com o azul. Essa animação de saída tem que iniciar com o azul. Então, a gente vai pôr iniciar com o anterior. Agora, observem, ó.
cliquei, saíram os dois. Apertei no xizinho, voltou, cliquei, apertei no amarelinho, ficou o verde. Se você seguir essa ordem, vai dar certo. Agora, pessoal, atenção, quem teve dificuldade, quem não entendeu em como colocar os números, a hora é agora. Quando eu tenho uma forma no PowerPoint, se eu clicar nessa forma e digitar no meu teclado o número, automaticamente ele já aparece em cima dessa forma. Vou repetir, cliquei na forma, digitei no teclado o número 1, automaticamente ele já apareceu. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse número aqui em Arial. E vou aumentar bastante. Vou aumentar e vou colocar negrito. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão selecionar, ó, clica aqui nessa tela branca, arrasta a tela cinza e vocês vão perceber que vai ser selecionado tudo. Gente, se não selecionar dessa forma, não vai dar certo. Tem que aparecer, ó, tudo isso aqui para vocês, ó. Que aqui está selecionado o verde que está por trás, o X, a bolinha e o azul. Por isso a gente pôs essa parte fixa, porque isso aqui a gente não pode selecionar. Então, olha só, selecionei tudo, Ctrl D. Automaticamente, todas as animações estão sendo copiadas aqui. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, até cobrir todas as figuras ou todos os pares. Se você estiver fazendo com palavras, por exemplo, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, e vai fazendo assim até o final. Lembrando de uma coisa, olha só. Quando você aperta Ctrl D, se ele não sair encaixadinho ali em cima, você não pode arrastar só isso aqui, porque olha só o que a gente está arrastando. X, bolinha, retângulo azul e retângulo verde. O que vocês têm que fazer? Arrastar tudo junto, tá bom? Então, pronto. Agora fizemos essa outra parte. Como eu faço para trocar os números? Eu vou clicar na frente, colocar o número que eu quero e deletar o anterior, tá bom? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora aqui a gente põe só atrás para completar, ó. 10, 11, 12. Perfeito, todos os pares inseridos, olha só. Vamos testar, ó. Saiu, saiu, saiu. E assim vocês vão testando, ó. Voltou o azul. Gente, opa. Ah, uma coisa importante, vocês não podem clicar em nenhum outro lugar, a não ser ou no X ou na bolinha, senão vai dar errado, tá? Ó. Assim como aconteceu ali. Então, agora vamos testar o verde, olha. Então, tudo funcionando normalmente. Perfeito? Agora, nós vamos à segunda dúvida mais perguntada nos meus comentários. Como jogar e como salvar? Gente, como jogar? Depois que você montou o jogo, se você estiver dando uma aula online ou uma aula híbrida, o que você precisa fazer? Você vai clicar aqui, olha, nesse botão apresentação de slides ou então apertar F5 na tela do seu computador. Vai caminhar até o lugar que tiver o jogo da memória e aí ele vai ficar em tela cheia. Então é só você... Eu percebi que eu estava grande aqui. Espera aí. Então, é só você abrir em tela cheia, do jeito que eu ensinei,
e começar a jogar, tá bom? Esse é um jeito. Agora, me perguntaram muito assim, Mari, existe mais de uma forma de salvar? Existe. Você pode salvar aqui normal, arquivo, salvar como, procurar. Procura aí o jogo da memória, a pastinha e você coloca jogo. Opa. E você coloca o nome jogo da memória. E salva normal, tá bom? Como um PowerPoint normal. Agora, existe um outro jeito que você também pode salvar esse jogo da memória. Só que, atenção, esse segundo jeito, vocês precisam prestar mais atenção. Por quê? Quando vocês salvam dessa forma, pode ser que computadores mais antigos não consigam rodar. Então, tem que ter muita atenção, tá bom? O segundo jeito é o seguinte, arquivo, salvar como, abre a pastinha que você quer. Vocês vão deixar isso aqui, só que vão alterar o tipo, tá bom? O tipo vai ser esse aqui, ó. Apresentação de slides do PowerPoint PPSX. Clica e aperta salvar. Mari, qual é a diferença? Vou mostrar para vocês agora. A diferença é a seguinte. Quando você salva nesse tipo que eu acabei de te ensinar, olha o que vai acontecer. Esse é o PPSX. Quando você salva desse jeito, ele já abre automaticamente, ele não abre em apresentação de slide, ele já abre direto no jogo. Aqui ninguém consegue mexer, ninguém consegue editar, mas tem aquele porém que eu falei. Pode ser que computadores mais antigos não consigam rodar, tá bom? E aí, quando você aperta ESC, automaticamente ele já sai do jogo sem aparecer na apresentação de slides, ok? Uma outra dúvida muito comum. Agora eu vou tirar aqui a captura de tela e vou explicar a terceira dúvida mais comum nesse jogo da memória. Mari, por favor, como que eu faço para mandar pelo celular, pelo WhatsApp? Vou ensinar agora 2 jeitos. Primeiro, como você montar pelo iOS e segundo, como você montar pelo Android, tá bom? Então, eu vou compartilhar 2 vídeos com vocês. Primeiro, eu vou mostrar pelo iOS e depois pelo Android. Vamos lá. iOS está aqui, só um minutinho. Agora eu vou ensinar a vocês como a gente vai conseguir utilizar o jogo da memória no PowerPoint aqui no celular, tá bom? Para você enviar pelo WhatsApp, é simples, você vai usar o WhatsApp Web no seu computador e vai enviar o jogo para quem você quiser. Agora, as pessoas que receberem o jogo nesse celular precisam fazer o seguinte, precisam baixar o PowerPoint, tá bom? Então, vocês precisam ensinar para as famílias como baixar o PowerPoint no celular. Agora, lembrando, gente, isso é porque o meu celular é um celular mais novo. Então, provavelmente, só quem tem o celular mais atual ou um celular que cabe o PowerPoint é que vai conseguir rodar o jogo, tá bom? Então, o PowerPoint está baixando. A gente vai abrir. Vai aceitar o que ele for falando aqui. Ótimo, então o meu PowerPoint está aberto. Agora, eu vou lá buscar o meu WhatsApp, tá bom? Vou clicar no jogo para baixar. E aí, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar em cima dele e vou apertar nessa setinha de compartilhamento porque eu quero que ele abra no PowerPoint. Ele já vai abrir o jogo no PowerPoint e olha só o que eu preciso fazer. Eu vou clicar aqui no Play. Vou girar, vou colocar o celular de lado, só um minutinho, vou virar a tela dele aqui. Virei e olha só o que eu consigo fazer. Aí eu consigo jogar o jogo da memória no PowerPoint, tá bem? Então, ó, pato, sapato, eu acertei. Perfeito? Lembrando, gente, que eu acredito que esse aqui é um
uma estratégia para celulares mais novos. Então, eu vou mostrar outras possibilidades também no computador, ok? Vou colocar o celular de lá aqui no Play. Pessoal, olha só. Aqui, na hora que eu falei play, é esse botão aqui que a gente tem que apertar, ó, tá bom? Exatamente esse botão, e aí o jogo começa a rodar. Agora, eu vou pegar aqui o vídeo para ensinar a fazer no Android. Exatamente, no Android. Só um minutinho. Vou abrir ele aqui. Bom, pessoal, então nós vamos aprender a como compartilhar o jogo da memória em um celular Android. Então, em primeiro passo, você vai vir no seu aplicativo Google Play. Vem aqui e vai buscar o nome PowerPoint. PowerPoint. O meu já está instalado, então você vai clicar para baixar, logo em seguida em abrir. Já vou deixá-lo aberto. Ele vai buscar alguns arquivos. Tá pedindo para entrar na minha conta, eu não vou fazer isso. Cliquei na setinha voltar. Pular por enquanto. Bom, então vamos lá. Agora o próximo passo, você vai buscar o arquivo PowerPoint que você recebeu por WhatsApp. Clica nesse arquivo, ele vai abrir e você vai clicar no botãozinho de configurar slides, abrir os slides. Então, você pode começar a brincar com suas crianças. E é isso aí. Olha só, o botãozinho que ele fala aqui nesse vídeo, pessoal, é exatamente esse aqui, ok? Também. Então, dito isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós, então, aprendemos como compartilhar no iOS, como compartilhar no Android. Agora, nós vamos aprender como compartilhar no Google Classroom. Eu deixei uma turma de teste aberta. Mari, como você fazia para compartilhar no Google Classroom? Eu criava uma atividade aqui, colocava então, por exemplo, jogo da memória no PowerPoint. Eu vou adicionar as duas versões para vocês verem, tá? Então, ó, arquivo, o download aqui, e vou colocar, deixa eu ver aqui. Ó, coloquei primeiro o PPTX, que é a apresentação de slides normal, que é essa daqui, ó, tá? Se você for enviar em apresentação de slides normal, você tem que explicar para as famílias o que fazer. Então, por exemplo, clique na atividade a seguir, vírgula, a seguir para baixar. Depois, aperte a tecla F5 do seu computador para começar a jogar, tá bom? Então, vou postar essa atividade no Google Classroom, ó. Criei a atividade. Aí, para as famílias abrirem, elas vão clicar lá, né? Vão ter que abrirem uma nova janela e fazer o download, tá? Ó, elas fazem o download. E aí, depois que fizerem o download, elas vão abrir o jogo. Lembrando, gente, isso tudo tem que ser explicado e conversado, tá? Não tem como as famílias adivinharem isso. E olha lá, ela vai seguir a instrução que eu dei, que é apertar a tecla F5 do computador. E, no caso, vocês vão enviar só o jogo da memória. E aí, elas conseguem abrir o jogo da memória, tá bom? O outro arquivo,
Qual é a vantagem dele? Mas que também tem o seu perigo, porque computadores mais antigos podem não abrir. Você vai colocar jogo da memória. Clique no jogo a seguir e divirta-se. Olha só, clique no jogo a seguir, baixe e divirta-se. Olha, adicionar arquivo. Agora eu vou fazer o download do que é apenas o... Como é que chama, gente? O que abre direto, tá bom? Que é esse aqui, ó. E vou criar a atividade. Agora, olha só como as famílias vão abrir. Elas vão clicar, abrir em uma nova janela, fazer o download. Se vocês observarem, ele salvou aqui de um outro jeito, ó, com uma outra imagem. Por quê? Quando eu clico, ele já vai abrir direto, que é o modo de exibição protegido, ou seja, a pessoa não consegue editar, não consegue mexer, ela vai já jogar direto, ok? Então, do Google Classroom, estamos ok. Agora eu vou me colocar aqui, só um minutinho, grande para vocês. Olha só, pessoal, uma coisa importante é a seguinte. Tudo que for enviado para as famílias tem que ser conversado, tem que ser explicado como fazer, porque senão vai dar problema, tá bom? Eu não consegui colocar o jogo da memória do PowerPoint direto no Google Apresentações, ele perdeu as animações, tá? Vou tentar ver se ainda consigo aprender isso e passar para vocês. Uma coisa agora que eu quero chamar a atenção. Antes de terminar, lembrem-se, vão aqui na descrição do meu vídeo, se inscrevam para o aulão que vai acontecer no dia 28 de janeiro às 20 horas. Participem do meu grupo do Telegram, que também vai ter o link aqui embaixo para vocês receberem esses PowerPoints, tá bom? Agora, eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela. E vou responder mais uma pergunta aqui que tinha, que era a seguinte. Mari, eu não estou conseguindo passar o jogo da memória porque o meu modo de transição do slide está muito rápido. O que eu acho que você precisa fazer? Aqui, ó, nas transições de slides, você tem que selecionar ao clicar com o mouse e coloca a duração desse jeito que tá assim, ó, porque aí eu acho que vai resolver o seu problema, tá bom? Bom, pessoal, acho que as dúvidas eram essas. Se vocês quiserem me perguntar qualquer outra coisa, vocês podem me procurar aqui no YouTube mesmo ou então no meu Instagram, combinado? Então, eu espero vocês nessa maratona de lives, que é o aquecimento para o nosso aulão no dia 28 de janeiro. Se inscrevam no meu canal do Telegram, que é exclusivo. E só vai participar desse aulão quem fizer inscrição. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima!